Viva a ciência e a razão. Bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Vamos chegar a 2.000 inscritos. No vídeo passado, eu deixei aqui um artigo e imagens sobre um estranho ritual que os chimpanzés têm de ereção de pedras em favor das árvores. Eles acreditam que as árvores são sagradas. É isso aí, pessoal, que vocês ouviram. Esse tipo de monumento não são comuns. Não para chimpanzés, mas para a pré-história humanas sempre aconteceu. Então esse ritual é ancestral. Então, galera, pergunta que não quer calar. Quem é mais inteligente? O ser humano e o chimpanzé? Então, galera, o que você acha aí nos comentários? Diga pra gente, quem é mais inteligente, os seres humanos ou os chimpanzés? Porém, a revista Planeta tem uma matéria interessante. Chimpanzés têm memória parecida com a dos humanos. Pois é, os nossos primos evolutivos, a 98%, têm capacidade cognitiva parecida com a dos humanos. Já é sabido que os chimpanzés são animais muito inteligentes e que têm excelentes habilidades de memória a longo prazo. Porém, a ciência sabia muito pouco sobre as habilidades desses primatas em relação à memória do trabalho. Memória de trabalho é aquela de curto prazo. Por exemplo, é que utilizamos para registrar o número de telefone que vamos usar em seguida ou que usamos para somar o valor das compras no mercado. Pesquisadores do Instituto Max Planck de Antropologia Revolucionária da Universidade da Medicina Veterinária de Viena e da Universidade de St. Andrews, na Escócia, decidiram testar esse tipo de memória nos chimpanzés. Os cientistas apresentaram aos animais uma tarefa na qual eles poderiam procurar por comida em várias caixas pequenas e opacas. Os chimpanzés em primeiro observaram como pedaços de comida estavam escondidos nessas caixas. Então macacos podiam começar a procurar os itens alimentares, apontando para as caixas uma a uma. Se uma caixa escondida contivesse comida, os chimpanzés recebiam essa recompensa alimentar. Após cada escolha, as caixas ficaram cobertas por 15 segundos. Para recuperar todos estes itens alimentares, os chimpanzés precisavam se lembrar em quais caixas eles já haviam procurado por comida. Dependendo da capacidade de cada primata, os pesquisadores aumentavam a dificuldade da tarefa, aumentando o número de caixas e embaralhando os recipientes a cada tentativa. O resultado foi que o estudo revelou semelhantes importantes sobre a memória de trabalho dos chimpanzés e a dos humanos. Os chimpanzés que atingiram a melhor desempenho lembraram-se de pelo menos 4 itens. Um dos animais testados conseguiu se lembrar de mais de 7 itens. Como eu acabei de falar, o melhor desempenho lembraram-se de pelo menos 4 itens. Um dos animais testados conseguiu lembrar de mais de 7 itens. Os animais usaram tanto a aparência das caixas como a posição para lembrar suas escolhas anteriores. Normalmente, se os humanos precisam saber de 2 tarefas simultâneas, eles normalmente têm um desempenho pior nos testes de memória do trabalho. Do mesmo jeito, se os chimpanzés tiveram que realizar a segunda tarefa semelhante, principal em paralelo, o desempenho deles piorou.
A diferença óbvia entre chimpanzés e humanos foi a estratégia de busca que os humanos normalmente empregavam para facilitar esse tipo de tarefa, que é procurar as caixas na fila, um lado a outro. Esse estudo demonstra que chimpanzés, assim como humanos, possuem habilidade de memória de trabalho que lhes permite acompanhar uma série de eventos ou ações anteriores, ou seja, a capacidade de memória de trabalho dos chimpanzés não parece ser fundamentalmente diferente das capacidades humanas. Nossas descobertas sugerem que chimpanzés têm desempenho semelhante ao das crianças de 7 anos de idade em uma tarefa de memória de trabalho intuitiva, que não depende de treinamento extensivo, diz Christoph Walter. Quem é mais inteligente? Uma criança ou um chimpanzé? É uma matéria da BBC que eu vou citar para vocês. Quem é mais inteligente? Uma criança ou um chimpanzé? Aprender a ser humano pode ser caminho. Aprender a ser humano pode ser um caminho longo e árduo. É preciso aprender coisas tão díspares quanto fazer um bolo, conhecer um pouco de história da China, entender o funcionamento de equações matemáticas. Nesse aspecto, como de vários outros humanos, são parecidos com os chimpanzés. O filhote precisa de anos de infância e contato com os pais para observar, imitar e aprender. Em geral, pensamos que as tarefas aprendidas por um humano na infância são muito mais complexas do que a dos chimpanzés. Mas será que isso é mesmo verdade? Nem sempre. Uma tarefa cognitiva considerada complexa é diferenciar entre obras de Picasso e Monet, mas experiências feitas com abelhas e pombas mostraram que até espécies com cérebros pequenos são capazes de fazer isso. O experimento foi bem feito, colocando comida atrás de quadros de Picasso e de Monet. Tanto as abelhas como as pombas conseguiram achar alimento, certo identificar apenas o quadro visual. Visualmente, a experiência mostra que habilidades cognitivas aparentemente complexas são na verdade presentes em várias espécies, até mais nas mais simples. Chimpanzés como humano. Quando a comparação feita entre humanos e chimpanzés, a diferença nas habilidades cognitivas cedo na vida são muito pequenas. No passado, psicólogos chegaram a considerar-se a diferença entre humanos e macacos se davam mais devido às tradições culturais e acúmulo de conhecimento do que necessariamente por diferença entre os cérebros. Seguindo essa lógica, um chimpanzé criado entre humanos poderia desenvolver habilidades linguísticas e hábitos sociais, uma experiência feita nos anos de 1960 tentou elucidar essa questão. Em 1966, os psicólogos Allen e Beatrix Gardner, da Universidade Americana de Nevada, compraram uma chimpanzé fêmea de 10 meses de idade, batizada de Washoe. A psicóloga reforçaram para criar um ambiente semelhante que teriam qualquer criança humana. Washoe vestia roupas humanas, comia à mesa junto com seres humanos. Como os chimpanzés não possuem estruturas vocais dos humanos, Washoe aprendeu a se comunicar por linguagem de sinais. Em 1970, ela já conseguia se manifestar usando centenas de sinais. Para alguns, o animal mostrou capacidade mental avançada ao conseguir combinar símbolos para formar novas palavras. Na primeira vez em que viu um cisne, Washoe combinou as palavras água e pássaro para se expressar. A experiência feita por Gardner deixou claro que apenas o convívio social não é suficiente para desenvolver a mente de chimpanzés ao mesmo ponto dos humanos. Colaboração e rivalidade. A pergunta que é feita até hoje é:
O que acontece com a mente das crianças que faz com que em determinado ponto elas evoluam muito mais rápido que os chimpanzés no uso da linguagem? É como isso define a inteligência humana que nos faz chegar à Lua? Para Michel Tomasello, o psicólogo co-diretor do Instituto Max Planck de Antropologia na Evolução de Leipzig, na Alemanha, a explicação pode estar na mentalidade da colaboração desenvolvida por humanos. Apesar de ancestrais símios dos homens também seres sociais, eles viviam de forma individualista e competitiva. Já os humanos logo cedo foram obrigados por circunstâncias da natureza a ter vidas mais cooperativas. O pensamento foi direcionado para achar formas de coordenar a ação com outros e atingir metas coletivas. Isso mudou muito. Essa intenção de colaboração que é clara no mundo animal seria grande habilidade da criança que uma criança a qual a humanidade possui e que os chimpanzés não possuem. Um dos enigmas é ser decifrado é a forma como os humanos apontam para objetos. Os chimpanzés também apontam para objetos que querem, mas cientistas acreditam que o animal estaria passando uma mensagem diferente dos humanos quando imitam o mesmo gesto. O chimpanzé pode estar simplesmente manifestando sua intenção. Quero aquela banana. Mas a pergunta feita pelo cientista é se o macaco quer estabelecer uma comunicação com o interlocutor. Nesse caso, a mensagem seria: por favor, eu quero que você me alcance aquela banana. Para humanos, essas mensagens, convidando a colaboração, são comuns, e como pedir o soleiro da mesa sem falar nada, só apontando para o objeto. Os dois humanos envolvidos na situação entendem e colaboram. Em uma experiência recente, comparando chimpanzés e crianças de 1 ano de idade, essa diferença de comportamento ficou evidente. Ambos foram colocados diante de um objeto que queriam, mas que estava fora do seu alcance. A criança ficou sentada apontando para o objeto, olhando para a pessoa que a cuidava. Já o macaco apontou, mas gesticulou a tentar se mover em direção do objeto. Para os cientistas, a atitude da criança mostra que ela está ciente de que um mero gesto seria suficiente para impelir outra pessoa a colaborar. 4 chimpanzés são mais espertos. Por outro lado, algumas habilidades da infância são muito maiores que a dos humanos. Outro experimento envolvendo pensamento estratégico colocou chimpanzés e humanos uns contra os outros. Os participantes participaram de um jogo de computador, no qual precisavam escolher entre 2 quadrados que surgiam na tela. O jogador número que vencia, quando ambos os jogadores escolhiam o mesmo quadrado. O jogador número 2 vencia quando ambos os jogadores escolhiam quadrados diferentes. Ao final de cada partida, cada jogador via qual quadrado tinha sido escolhido pelo seu rival. Isso permitia que o tempo eles pudessem estudar o comportamento do rival. A cada partida, prêmios foram distribuídos: dinheiro para os humanos, pedaços de maçãs para os chimpanzés. Se os jogadores sempre fizessem as melhores escolhas, o jogo seguiria um padrão lógico previsto pela teoria dos jogos, mas depois de algumas rodadas, apenas os chimpanzés adotavam estratégia semelhante àquela prevista pela teoria matemática. Os humanos não conseguiram desenvolver esse pensamento estratégico. Então, como os humanos foram inferiores aos chimpanzés, pesquisas anteriores mostraram que esses animais possuem memória visual melhor que os humanos e que isso ajudou a trabalhar melhor as questões estratégicas. Uma experiência feita com o primato Ayumu, no Japão, mostrou que o animal foi capaz de memorizar a posição de 9 dígitos em uma tela de apenas 67 segundos, mas humanos não chegaram nem perto dessa marca. Essa memória visual daria aos chimpanzés uma vantagem sobre os humanos. Cientistas também acreditam em outra explicação possível: é o instinto ultracompetitivo dos chimpanzés. Sabe-se que o mundo animal, os chimpanzés estão sempre tentando superar
aos demais de seu convívio social. Esse instinto pode ajudar os chimpanzés a fazer estratégia com pros com mais facilidades. Então, pessoal, para vocês, quem é mais inteligente? Os chimpanzés ou os humanos? Cada um no seu quadrado. Mas eu fico com os chimpanzés. Em questão de memória visual, os seres humanos, quando na parte da interação social, eles têm alguma vantagem. Cada um tem a sua evolução, mas todos são importantes para o equilíbrio do planeta. Então, gente, um grande abraço. Estamos sempre juntos pela propagação do conhecimento. E aí, gente, deixa o seu comentário aí. Quem que você acha que é mais inteligente? Uma criança humana ou um chimpanzé? Deixa aí nos comentários. E se você tiver sugestões para os nossos vídeos, por favor, deixe aí abaixo. E eu terei o maior prazer de responder. Um grande abraço. Estamos juntos sempre, galera. Pela propagação do conhecimento racional. Estamos juntos sempre. Um abraço a todos.